essa semana de nós estarmos falando sobre saúde e a relação da nutrição com a saúde. A nutrição, ela é uma base fundamental. Eu sempre digo que há um tripé quando nós falamos de saúde preventiva, né? Que é a alimentação saudável e balanceada, a atividade física regular e o controle do estresse. Esse tripé, ele faz parte da plena saúde de alguém, né? Gera bem-estar e gera qualidade de vida. Então a nutrição, ela não só faz parte, né, óbvio, como nosso pilar mestre de sobrevivência, mas também gera todo o processo nutricional, que são coisas diferentes, né? Alimentar é uma coisa, nos nutrir é outra. E é exatamente isso que essa semana quer reforçar dentro do aspecto preventivo. Tá certo. Professor, só para começarmos aqui nossa lista de perguntas, né, que nós temos hoje para o senhor. Claro. O quanto que a alimentação ela pode interferir na nossa saúde? É interessante, né? Porque sempre parece óbvio quando falamos de alimentação, né? Porque nos alimentar nos mantém vivo, né? Inclusive a gente consegue ficar até 3 meses sem nos alimentar, né? Essas pessoas que, por exemplo, ficam em situações de à deriva, né, no mar, ou uma situação de isolamento, a alimentação ela pode ser realmente prolongada. A falta de alimentação pode fazer, só que as deficiências elas acabam gerando sequelas, inclusive. Então uma boa alimentação gera um bom comportamento físico, mas também mental, por incrível que pareça, né, social e intelectual. Então, se nós pensarmos na alimentação, ela cerca o indivíduo das suas capacidades. Ela garante uma capacidade intelectual, cognitiva, de aprendizado, né? Daí fundamental a preservação da boa alimentação para a criança. Ela garante também a estrutura corporal nossa, porque a gente só cresce e desenvolve os tecidos em função de uma boa alimentação. Nós estamos falando também sobre saúde mental, né? Uma boa saúde mental, ela nos dá bons relacionamentos, bom crescimento profissional. E não termos essa alimentação saudável, isso dificulta muito as questões que envolvem relacionamentos. Outra coisa é produtividade de trabalho, né? Nosso trabalho exige muito de nós, não só mental como fisicamente. Então uma boa alimentação nos garante esse equilíbrio, né? Entre o esforço físico, que tem profissões que usam muito esforço físico, e profissões que usam muito esforço mental, né? Então ambos dependem de uma boa alimentação para garantir a produtividade, né? Daí porque muitas empresas investem na alimentação dos seus funcionários para garantir que haja um equilíbrio e manutenção da produtividade. Então, Danilo, quando nós falamos de nutrição, nós estamos falando de manter o nosso corpo em atividade física adequada, mas emocional, porque a baixa alimentar também gera depressão, a baixa alimentar gera dificuldades, né? Por exemplo, a anemia, ela gera tonturas, ela gera dificuldade do aprendizado, dificuldade dos deslocamentos físicos. Então, todo o complexo vai acabar envolvendo também o aspecto social, né? Porque uma sociedade com baixa qualidade de alimentação também é uma sociedade doente, né? Professor, quais são os principais erros que nós brasileiros cometemos na nossa alimentação? Nós não nos atentamos ao que os nutricionistas chamam de pirâmide alimentar. O que é pirâmide? Todo mundo lembra da figura da pirâmide, né? Ela tem uma base e ela vai afunilando até chegar lá em cima. A base alimentar, ela é naturalmente dos carboidratos, né? Então o pão, o macarrão, as massas, esses alimentos tecnicamente, eles são ricos em carboidratos, ricos em energia. E são os alimentos ditos mais baratos que nós temos. Ok. É isso que eu ia citar, professor, né? Apesar de hoje estar tudo caro, mas ainda os carboidratos são os mais consumidos. São os mais consumidos, são os mais saborosos, né? Porque eles têm uma base adocicada, que é a glicose, então você tem naturalmente um sabor, né, que chama muito a atenção e é marcante, e também ela gera um alto grau de energia. Então você tem essa base. Depois nós temos as superiores, né, que aí entram legumes, frutas, verduras, um pouco mais acima as proteínas, né, que são as carnes,
que são os ovos, o peixe. E aí nós chegamos lá no finalzinho assim, que são as gorduras e os doces e os açúcares. Veja bem, a base é bem grandona e a pirâmide lá em cima é pequenininha, né? O que a gente faz? Normalmente a gente inverte a pirâmide. Na verdade, a gente tem um grande erro, que é consumir muito carboidrato, mas tem a ver com a nossa cultura e a nossa realidade social e econômica. Principalmente atualmente. Principalmente. Nós comemos muito carboidrato, que ainda é barato. Depois nós vamos aumentar muito a ingesta de gorduras, né? Produtos que são também mais baratos, industrializados, né? Os embutidos também, eles acabam sendo mais baratos. Vamos pensar na salsicha, que é uma proteína, ela acaba sendo um embutido industrializado e barato dentro da mesa do trabalhador. A gente sabe que tem bastante gordura. Muita gordura, muito sal e muitos elementos não apropriados para nutrição. Ela nos alimenta, mas ela foge daquele padrão de boa qualidade nutricional. Então, o grande erro do brasileiro, como uma forma geral, é nos alimentarmos muito à base do carboidrato. Posteriormente, nós acabamos tendo muita deficiência de proteína. Não porque nós queiramos ficar com essa deficiência, mas nós tivemos, inclusive, há um tempo atrás, né, um problema com relação à carne, né? E quanto mais cara fica a carne, você começa a substituir e menos se consome, né? Então a gente acaba tendo uma deficiência proteico-calórica relacionada a essa questão da proteína. Quando você tem um equilíbrio socioeconômico, as pessoas voltam a se alimentar bem. Outra coisa são as grandes cidades. As grandes cidades, elas cometem um erro muito grande que nós no interior acabamos não cometendo. Nas grandes cidades você não come legumes, frutas, verduras, frutas da época, sabe? Principalmente alimentos que a gente chama alimentos de verdade, né? Não industrializados, não ultraprocessados. As grandes cidades acabam, pela praticidade, se alimentando muito disso. Só que esses alimentos ultraprocessados têm muito conservante, muito sal e muito açúcar, né? E também acabam sendo muito calóricos. Então, assim, se nós formos falar de erros, são vários, depende muito das situações das próprias cidades, né? Mas o grande problema realmente é a questão econômica que gera o alimento mais barato. E já que o senhor falou, por exemplo, negócio de grandes centros, né? Tem também aquilo, né? Aqui o senhor consegue vir fazer sua refeição em casa ou levar a marmitinha com arroz, feijão, o bife, a salada. Nos grandes centros, é aquela correria, o cara trabalha aqui no prédio, aqui na esquina, ele desce na lanchonete lá no térreo, come um lanche, um salgado, qualquer coisa, tudo que não faz bem para a saúde, que já tem que voltar rápido a trabalhar. O motivo de nós termos os fast foods, né? Não que eles sejam ruins, né? Mas eles acabam gerando isso que você fala, a praticidade, mas quando você olha a questão nutricional deles, eles acabam sendo muito sobrecarregados de gordura, né? Muito sobrecarregados com relação aos carboidratos, mas naturalmente a gente precisa de energia, né? Então eles nos dão essa energia, nos dão uma proteína e nos dão uma gordura, ok, mas estão muito carregados e concentrados dessas substâncias, né? Por exemplo, um lanche, às vezes ela tem dentro daquele lanche que seria o pão, o hambúrguer, né, que é a proteína, e mais os outros elementos envolvidos, você acaba tendo num lanche 500, 600 quilocalorias. E vamos lembrar que nós temos uma necessidade calórica de 2.000 a 2.500 calorias dia. Então, às vezes, um lanche, você já faz o quê? Ultrapassa, né? Você consome, por exemplo, 800 calorias. Né? Se você já consumiu um refrigerante, se você consumir um doce, você atinge até essas 800 calorias numa refeição, né? Então, ok, ela é interessante realmente, mas se você olhar a questão nutricional, as vitaminas, os sais minerais, né, as estruturas moleculares que vão nos ajudar, ali está pobre. Tá certo. Meguinha, o que nós temos aí? Mais perguntas? Bom, vamos falar então, né? Existem doenças que podem ser geradas, pode gerar, melhor dizendo, né? Pode ser geradas por uma alimentação imprópria, né? Inclusive o sobrepeso, né, professor? Inclusive, se nós formos pensar nessa relação, né? Vamos colocar, exageramos no consumo de comidas muito gordurosas.
Então eu já tenho o risco de doenças cardiovasculares, porque aí eu consumo muita gordura que tem muito colesterol, né? Muita substância que vai gerar aquelas placas de gordura nas artérias. Então, por exemplo, um risco de infarto agudo do miocárdio por uma alimentação não balanceada, rica em gorduras, principalmente em óleos, e nós chamamos óleos insaturados, quer dizer, são coisas que não são interessantes para a nossa estrutura. Segundo, nós vamos começar a ter aqueles agregados, né? Eu como muito açúcar, eu corro o risco de ter o quê? Diabetes. Eu também corro o risco de ter hipertensão arterial, porque eu aumento de peso, eu tenho uma sobrecarga calórica, aumento de peso, o risco é de uma doença vascular muito comum, que é a hipertensão arterial. Também eu corro o risco de gerar em mim uma grande sobrecarga calórica, e como eu não gasto essa energia, eu acumulo sobre a forma de triglicerídeo, que é a famosa obesidade. A obesidade, ela é um acúmulo de calorias. O meu organismo não despreza essas calorias, pelo contrário, ele armazena. Então eu vou ter a hipertensão arterial, o diabetes mellitus, a obesidade, e se eu associo ao sedentarismo, pronto, aí eu corro um tremendo risco de ter o infarto agudo do miocárdio, que vem por alterações alimentares, o derrame cerebral, que também acaba vindo por alterações alimentares, né? Mas se eu for pensar em outros elementos, por exemplo, a deficiência de cálcio pode gerar osteoporose, né? Então, se eu tiver uma ingesta baixa de cálcio, principalmente depois no período da menopausa, eu acabo tendo a osteoporose como uma doença por alteração nutricional, né? Então, as doenças, elas estão relacionadas, grande parte, ou ao excesso ou às deficiências. Vamos pensar na anemia. Eu tenho uma deficiência de ferro, de vitamina C, de vitamina D, de vitamina B12, por exemplo, que vão estruturar os meus músculos, vão estruturar o meu sistema nervoso e fazer uma regulagem sobre toda essa função neuromuscular. Se eu tenho deficiência, imagina uma criança na fase de desenvolvimento ter uma anemia, né? Deficiências de glóbulos vermelhos, eu tenho baixa estruturação, baixo crescimento e baixo desenvolvimento intelectual. Isso no Brasil é um grande problema e que precisa ser discutido de uma forma mais profunda. E tudo isso tem a questão também, né, que a gente não citou, infelizmente tem a questão também genética, né? Acaba tendo, mas o que mais influencia, se nós formos colocar, por exemplo, a questão da obesidade, né? Existe um elemento genético, familiar envolvido, mas grande parte está envolvido com essa falta de controle no sentido da alimentação e gasto calórico. Então é muito mais comum, por exemplo, 70%, 80% relacionados a sobrepeso e obesidade, a esse desequilíbrio calórico, né? Nós consumimos muito, inclusive essa base alimentar que é o carboidrato, e acabamos gastando menos energia, porque o trabalho em si, Danilo, ele não gera gastos energéticos. E nós temos que ir acrescentando atividade física regular, esportes que possam ser utilizados durante o meu dia a dia, e aí eu consigo fazer uma ingesta de alimento e mais o gasto calórico, né? Só que se eu errar na mão, eu posso engordar, por exemplo, 500 gramas até 1 quilo por ano. Você imagina um adolescente que lá para a fase de 18, 19 anos está lá com 60 quilos. Aí com 30 anos ele vai ter quase, né, o dobro disso. Quer dizer, é perigoso porque a tendência é o indivíduo ter problemas cardiovasculares, como a gente comentou. Professor, qual é a principal dica, então, quando o assunto é alimentação? Equilíbrio é o segredo? Sempre, Meg, sempre equilíbrio. A alimentação saudável, ela tem uma base, por exemplo, de ingesta de líquidos, 2 litros de água, de 2 a 3 litros, mas vamos colocar a média, né? 2 litros de água durante o dia. Acrescentar dentro de um prato, né? As famosas, o prato colorido. O que é o prato colorido? Você coloca o carboidrato, mas você também coloca legumes, verduras, 2 porções de frutas durante o dia. A alimentação com as proteínas, né? A proteína animal, ela é fundamental para que haja a estruturação das nossas células,
Pode ser a carne, pode ser o frango, mas, por exemplo, os ovos também é um elemento proteico interessante que o brasileiro gosta, né? A utilização desses alimentos. Então, o mais importante é estar com alimentação balanceada e que a nossa alimentação seja estruturada com os nossos verdadeiros sabores, que vem de quem? Da cebola, do alho, do manjericão. O que é isso? São ingredientes que, além de dar sabor, também dá elementos nutricionais e que ajudam, por exemplo, a fortalecer o nosso sistema imunológico. Você sabia que você comer um prato com um sabor interessante, utilizando esses temperos, e o brasileiro gosta muito desses temperos, inclusive a própria pimenta, ela é um tempero que pode ser interessante e pode estimular o sistema imunológico. Então, sempre o tal do equilíbrio, né, realmente é fundamental aí. Agora, só para finalizar, sempre acrescentando atividade física regular, né, uma boa qualidade de sono, e o que é mais às vezes difícil é o controle do estresse.